Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre vai ser com a qualidade da informação que eu vou te passar nos próximos vídeos e nesse canal, fechou? Turma, pra gente seguir com o cronograma, né? Eu nunca fiz nenhum tipo de cronograma e nunca tive nenhum tipo de roteirização para fazer os vídeos aqui. Se você assiste os conteúdos aqui vez ou outra, você sabe disso. Mas eu mencionei com vocês que eu ia falar sobre o conteúdo desse livro quando eu terminasse ele. E que o vídeo depois desse conteúdo aqui seria um vídeo que eu falaria sobre o projeto de formação que eu fiz para entregar para formação de copy, né? Porque para mim pegar o meu certificado da formação de copy, eu preciso entregar um projeto, então eu preciso fazer do zero um projeto fictício, então é uma expert fictícia, é um nicho que não é fictício, mas o projeto, o produto é fictício, então eu preciso desenvolver todos os trabalhos básicos que um copywriter faz, né? Então, eu preciso fazer uma boa pesquisa, eu preciso fazer a definição do meu big idea e eu preciso desenvolver todas as atividades, os materiais que vêm posteriores a isso, né? A um lançamento, né? Um projeto de lançamento. Então, eu preciso montar, além de montar a estrutura, eu preciso fazer os anúncios, eu preciso fazer as mensagens de disparos, eu preciso fazer os e-mails, eu preciso fazer tudo que se relaciona, tudo que você imaginar que tem num lançamento, eu tenho que desenvolver todos esses materiais. Então, eu desenvolvi, não na velocidade que eu queria por conta da demanda de trabalho que eu tava, então consegui entregar nos 45 do segundo tempo, e eu acredito que essa semana eu vou receber uma resposta, tá? De aprovação ou de reprovação se eu precisar fazer algum reajuste. Se eu receber uma mensagem de aprovação, no próximo vídeo eu já vou reservar um tempinho. Provavelmente vai ser um vídeo um pouco maior, eu vou ter que fazer transmitir na tela do computador, mas eu vou reservar um tempo pra gente falar sobre esse projeto, tá? Vai ser um vídeo extenso e vai ser um vídeo complexo a nível de informação. Então provavelmente vai ser muito mais informação ligada à parte técnica de copy, que eu vou tentar explicar e contextualizar vocês sobre tudo que eu fiz no projeto, e aí, enfim, vai ser um vídeo um pouco denso, tá? Então, se você trabalha no digital, se você tem interesse no tipo, um pouco mais de interesse em assuntos relacionados à copy, relacionados à marketing, eu acho que vai ser um vídeo interessante pra você, fechou? Então, pra seguir o cronograma que eu tinha planejado pra vocês desde semana passada, eu quero falar sobre esse livro aqui, que eu terminei ele. Eu terminei ele hoje, tá? Inclusive, eu não fui treinar ainda, porque eu não consegui, mas também porque eu dei um pouco de gás mais na leitura pra finalizar ele, pra falar para conseguir concluir, sabe? Para ver se tinha alguma outra ideia complementar que eu queria trazer e para fechar 100% esse loop da leitura. Então, eu terminei ele e aí eu quero falar com vocês sobre esse conteúdo. Primeiro, para falar sobre esse livro aqui, o nome é Dobre Seus Lucros, tá? Ele é um livro para você que é líder, para você que é empresário, para você que tem um negócio, uma agência, alguma coisa nesse sentido, porque ele é um livro que ensina você reduzir os seus custos e aumentar o seu lucro, a lucratividade no caso. Tanto que a proposta principal do livro é: qualquer tipo de negócio, em qualquer segmento, em qualquer nicho, pode dobrar a sua lucratividade em 6 meses ou menos, tá? Então essa é a proposta e ele aborda alguns temas de como que você faz isso. Esse livro, diferente de um livro que é muito mais informativo, e aí explico. Eu já vim falando com vocês em alguns vídeos anteriores, acho que já mencionei isso algumas vezes, que eu venho ficando um pouco chato, entre aspas, para o tipo de leitura que eu venho tendo, né? Porque tem aquela leitura que é uma leitura muito informativa, então geralmente são livros que não têm uma complexidade tão grande, então são livros que te passam muito mais informações e informações um pouco mais rasas, sabe? Geralmente são livros que você consegue ler rápido, e geralmente você exige de você muito menos compromisso e trabalho de estudo e de mão de obra mesmo para você entender sobre o assunto, sabe? Então, diferente de você ler um livro, cara, quando eu comecei a ler, eu lia muito livro de motivação, né? E livro de motivação, geralmente você lê e fica impactado com uma frase, você vai para a próxima página, você não tem um processo de reflexão muito grande quanto ao conteúdo em si. Então, é nesse nível de complexidade que eu falo, sabe? E diferente de um livro que ele é um livro informativo, em que você não pensa, você não reflete, você não precisa pesquisar, você não precisa buscar conteúdos que estão fora do livro em si, esse livro aqui, ele é um livro não complexo, mas é um livro muito bem prático, se assim dizer, tá? Ele é um livro que ele tem informações que são informações relevantes, mas, cara, a maior parte do conteúdo, sei lá, 90% do conteúdo que tem aqui são conteúdos que você lê, são informações que você tem contato, assim, que você começa a refletir, caramba, como que eu posso aplicar isso na prática? Porque são coisas muito práticas, né? É claro que o intuito desse livro aqui é diferente de um livro de motivação, enfim, mas a questão é o tipo de leitura, tá? O tipo de leitura é muito importante. Esse livro aqui, ele se tornou um livro muito, muito importante para mim, assim, porque eu consegui absorver bastante coisa e com certeza vai ser um dos livros. Tem poucos livros que eu volto para consultar, volto para reler depois, e esse daqui acabou se tornando um deles, tá? Mas vamos lá. Assim, o livro ele divide. Eu percebi, tá? Tem muitos pequenos aprendizados que, obviamente, você vai conseguir coletar
muito bem se você lê o livro, mas ele é dividido basicamente em duas partes. A primeira é como que você reduz custo, porque o custo ele tem um impacto muito grande sobre a lucratividade do seu negócio ou do seu serviço, e como que você aumenta as suas vendas, tá? Primeiro de tudo, vamos falar sobre a redução de custos, né? Tem muitas coisas que ele aborda e que dá pra gente trabalhar nessa questão da redução de custo, mas, cara, se eu for definir para esse tema, para esse tópico em si que ele trata, eu acho que 70, 80% da redução de custos e do tema em si que ele fica falando, martelando, martelando, e ele traz várias perspectivas sobre o mesmo tema, é que a maior parte da redução dos seus custos vai vir dos seus funcionários, tá? Da maneira que você lida com seus funcionários, da maneira que você contrata pessoas, sei lá, da perspectiva, da visão, da cosmovisão que você tem sobre como contratar pessoas, tá? E aí entra um disclaimer que não é um conteúdo que tá no livro em si, mas é uma coisa que eu tive contato. Quando você vai contratar pessoas, quando você vai geralmente, sei lá, geralmente o empresário, tá? Vamos falar sobre a perspectiva de um empresário. O empresário geralmente ele tem um problema, né? Ele tem um problema, ele precisa que alguém resolva algum problema para ele. Então ele precisa contratar uma pessoa que assuma o compromisso de resolver determinada demanda que é recorrente, que ele não tem ou mão de obra, ele não tem tempo para aprender, ou ele não tem alguém que seja qualificado para executar aquela atividade em si. E quando ele se coloca à disposição para contratar uma pessoa, quando ele publica uma vaga no mercado de trabalho, quando ele vai atrás de alguém para contratar alguma coisa nesse sentido, existem dois tipos de profissionais, né? Geralmente tem um profissional que ele é capacitado para resolver aquele problema, então é uma pessoa que ele vai contratar, ele vai pagar e a pessoa vai resolver o problema dele, tá? Só que o que que acontece? Na realidade as coisas não funcionam assim. Isso é muito bonito na teoria, né? Mas na realidade, o grupo de pessoas que tem capacidade para resolver determinados problemas é um grupo muito pequeno, né? Porque a mão de obra do nosso mercado é uma mão de obra muito ruim nesse sentido, né? São pessoas muito pouca tem muita pouca gente qualificada, muita gente pouco qualificada, na verdade, né? E então você enfrenta o problema de que você vai contratar uma pessoa. Se você quer contratar uma pessoa que seja capacitada para resolver o problema, que te livre dessa dor de cabeça, você precisa pagar muito bem para essa pessoa. E geralmente essa pessoa não vai ter disponibilidade, tá? Então, raras vezes, cara, é uma exceção essa pessoa, tipo assim, tá sem trabalho, tá sem fazer nada, e você fazer uma oferta para ela e ela aceitar aquela oferta. Geralmente ela vai estar depositando o tempo dela em algum outro negócio, algum outro projeto, e você vai ter que ter uma oferta, uma proposta atrativa o suficiente para que ela deixe de trabalhar naquele negócio para trabalhar com você, por exemplo, sabe? E aí envolve uma série de outras coisas que não é só financeira. O financeiro ele precisa ser muito atrativo, tá? Mas envolve uma série de coisas também que não é só financeira. Então, qual que é o plano de negócio que você tem a oferecer? O plano de carreira que você tem a oferecer para essa pessoa? Quais que são os benefícios que a sua empresa oferece que vão além de benefícios, por exemplo, como salário, sabe? Qual que é a perspectiva de crescimento que essa pessoa tem diante do seu negócio e tudo mais. Então, você tem essa opção de contratar esse funcionário que é um profissional ultra qualificado, que é um profissional que vai resolver seu problema e geralmente ele vai ter uma influência muito grande na lucratividade da sua empresa, mas você tem o segundo, que é a realidade de 99% dos empresários, que geralmente você não contrata essa pessoa para resolver seu problema, mas você contrata uma pessoa você contrata uma pessoa e ensina ela a resolver seu problema, sabe? Então tem a pessoa que você contrata para resolver seu problema e tem a realidade que é você contratar uma pessoa e ensinar ela a resolver o problema, tá? Só que o que que acontece? Quando você contrata na segunda opção, que é você contratar alguém e ensinar essa pessoa a resolver esse problema, entra no problema que ele aborda muito no livro, que é o quê? Geralmente você passa alguns meses tendo prejuízo, tá? Prejuízo no sentido financeiro, no quesito financeiro, porque você contrata essa pessoa, você acorda um valor com ela e você paga esse valor para ela. E pelo menos no tempo que ela está naquele período de aprendizado, você não consegue ter nenhum retorno significativo para cobrir aquele custo que você está tendo com ela. E geralmente você tem não desperdício, mas você deposita a sua atenção para educar muito bem essa pessoa quanto àquele trabalho que ela vai fazer, sabe? Então, geralmente, qual que é o problema? O problema é que isso demanda tempo para a pessoa ela ficar qualificada para resolver aquele problema e você tem que suportar esse processo de passar para tomar prejuízo, para educar aquela pessoa, para que, sei lá, depois de 4 ou 5 meses ela tenha a capacidade para executar aquilo ali e o trabalho dela de fato traga um lucro maior do que o custo que você tem com ela, o custo financeiro mesmo que você tem com ela, tá? E aí ela consiga te livrar de todas as preocupações daquela função em si. E sobre essa perspectiva que eu trouxe, que não está no conteúdo do livro, mas que se complementa, por que que eu acho que tem uma relação entre essas duas coisas? Porque se 99% do mercado são de pessoas que não têm, são compostas por profissionais que não têm uma mão de obra tão qualificada para pegar e resolver o problema, e você tem que educar essas pessoas para resolver esse problema,
ele fala que você contratar muitas pessoas é o problema. Então, vamos considerar que 99% do mercado é de pessoas não qualificadas. Você tem que educar essas pessoas para que você consiga fazer com que elas executem a tarefa. E que você tem um problema muito grande de contratação. Então, na sua cabeça, contratar é a solução. E você contrata uma série de pessoas, você vai contratando gente que não tem tanta qualificação para resolver o problema. Então, você arca com um compromisso financeiro, uma folha de pagamento muito grande para ter que pagar essas pessoas todos os meses, e você tenha, entre aspas, você ainda tem a dor de cabeça de ter que ficar educando essa pessoa, sabe? Então você tem dois problemas. O problema é que você não consegue ter muito lucro quanto a esses profissionais que você contrata, e o segundo é que você tem que demandar muito do seu tempo para treinar essas pessoas. Então ele fala que quando você tem uma visão de que qualquer tipo de problema que você tenha, ele vai ser resolvido com uma nova contratação, você aumenta muito a sua folha de pagamento. E aumentando muito a sua folha de pagamento, você reduz a sua margem. E aí você peca na questão da lucratividade, sabe? Então ele fala que de todos os problemas, entre aspas, que você tem, que um empresário tem com custo, a maior parte deles são com relação à contratação, tá? E aí, esse é o central, tá? Essa é o geral, se dizer, o superficial. E aí, basicamente, tem pequenos pontos que ele trabalha, assim, que é basicamente como que você contrata, o que que você define quando você vai contratar uma pessoa, quais que são as características que ela tem que ter, o que que você tem que ter muito bem alinhado dentro do seu negócio como benefício, como bonificação, como salário para que você contrate uma pessoa. Depois que você contrata essa pessoa, como que você motiva essa pessoa a ela continuar com você, ela continuar crescendo, a ela ter aquele desejo de continuar trabalhando na sua equipe, como que você define quanto que você vai pagar, sabe? E tem uma coisa muito interessante que ele fala que, deixa eu até passando para mim não me perder, mas que ele fala que, nossa, que sorte, parei bem na parte que ele fala sobre isso. Que ele fala que de um pré-requisito que ele tem que ter para contratação é que ele falou que ele não contrata pessoa que não acredita na meritocracia. Então, todas as pessoas, por exemplo, que compõem o seu time, que vão entrar para trabalhar com você, essas pessoas têm que ter consciência de que o salário dela, a bonificação dela, o rendimento dela vai acompanhar o nível de responsabilidade e desempenho dela, tá? Então, quanto mais responsabilidade essa pessoa tiver, quanto maior for o desempenho, e desempenho é totalmente diferente de empenho, né? Diferente de eu acordar todos os dias e ler, trabalhar e fazer tudo isso, e não ter resultado, é eu não fazer tudo isso de acordar muito cedo, mas eu trabalhar de uma forma mais eficiente, eu ter muito mais resultado da pessoa que faz. Então, desempenho está muito ligado a resultado, e empenho está ligado a mais um esforço mesmo, tá? Então, o salário que essa pessoa recebe, o nível de responsabilidade dela está totalmente ligado ao desempenho dela. Então, isso tem que fazer parte da sua cultura, tá? É um pré-requisito importante que ele fala. Então, tem uma série de coisinhas, de pequenos aprendizados que ele vai listando abaixo dessa questão do custo e que são muito interessantes também, tá? Eu vou passando aqui só pra ver se tem alguma coisa mais interessante de falar, senão a gente já pula pro segundo. Cara, tem um monte de rabisco aqui que no final do vídeo eu explico basicamente como que eu divido a questão de como que eu estudo e como que eu faço meus rabiscos aqui. Mas, enfim, acredito que não. Então, vamos pro segundo pilar, que é o quê? O segundo pilar é basicamente a questão da lucratividade em si, né? Então, como que você tem um aumento de vendas, basicamente. Ele fala sobre a redução de custos e o aumento de vendas, né? De novo, tem muitos pequenos aprendizados que são úteis e que você vai conseguir consumir melhor se você ler o livro, porque é muito detalhe. Mas dois pontos que eu percebi que impacta muito na lucratividade, que ele fala que é muito interessante. Primeiro, ele fala que a maneira como as empresas encaram os meios de divulgação, entre aspas não, abre parênteses, marketing, né? Então, como que as pessoas lidam com o marketing da sua empresa, com a divulgação da sua empresa, isso impacta muito na lucratividade que você tem. E o segundo é na precificação do seu produto. Geralmente são duas coisas que a maior parte das empresas pecam. Para ter contexto, esse cara, ele é um consultor, tá? Então, geralmente ele é contratado nas empresas, em grandes e pequenas empresas, para que elas consigam ter mais lucro, esse tipo de coisa. Então, ele fala que se ele pegar numa escala de todas as empresas que ele atendeu, o maior problema que essas empresas tinham era com precificação e com a maneira com que elas divulgavam o seu serviço, tá? E que, cara, isso é muito foda que ele fala. Obviamente, existe muita coisa na parte técnica e na parte operacional que você pode fazer para aumentar a lucratividade da sua empresa. Barra vendas, né? Você aumentar as suas vendas e você aumenta a sua lucratividade. Mas ele fala que, sei lá, a maior parte das mudanças e a base de todas essas mudanças, ela vem muito mais sobre uma visão de perspectiva, de comportamento e da maneira que você pensa com relação ao tema do que você mudar muita coisa no operacional, sabe? Então, por exemplo, ele fala que quando ele ia nas empresas. E aí ele falava pro cara, olha, você tem que mudar a sua precificação. Como que você define a precificação do seu produto? Aí o cara, porque eu vi que o concorrente, ele precificou dessa forma, ele tá cobrando 1.000. Então, eu acredito que o meu produto é melhor, então eu coloquei, sei lá, 2.000, por exemplo.
Só que não é a maneira correta de você precificar, porque o contexto que aquele cara tem é diferente do seu. Então, às vezes, aquele cara ele tem um custo muito menor do que você, ou um custo muito maior do que você, e que não se aplica ao seu contexto. Então, às vezes, você coloca, sei lá, você vai vender um produto por 2.000, só que o custo que você tem para fabricar aquele produto é 1.000, e aquele cara tem um custo de 200. Então, ele tem uma margem de lucratividade muito maior que você, e você se baseou numa coisa que você viu de uma forma muito superficial, sabe? Então, ele fala que, geralmente, os problemas relacionados a marketing e a precificação do seu produto é muito mais sobre... Nossa, eu tô carregando tão ruim. É muito mais sobre uma perspectiva do que sobre mudanças operacionais que você faz, sabe? E aí, ele fala que vem dessa perspectiva de você ter uma ideia errada sobre precificação e muitas vezes também de um medo que a maior parte dos empresários tem, que é de perder clientes, né? Então, quando a gente fala de vender produto caro num mercado específico, a gente está falando de vender para muito menos pessoas do que para uma escala muito grande de pessoas. Se você tem um produto muito caro, geralmente você vende para menos pessoas do que para mais pessoas, né? E geralmente você tem um contato por vender um produto mais caro, um produto um pouco mais exclusivo e que envolve uma precificação, não, um pagamento de valor mais alto, geralmente você tem um pouco mais de contato com os clientes, né? E ele fala que muitos empresários, por exemplo, eles têm medo de aumentar os seus produtos porque o relato deles é que, caramba, uma vez eu aumentei o preço do meu produto e o meu principal cliente ele ficou meio mexido. Ele falou que não ia pagar mais porque senão ele ia deixar de trabalhar comigo e papá. Então, geralmente, é uma falsa perspectiva de que se aumentar o meu preço, se aumentar o valor do meu serviço aqui, eu vou perder algum cliente, sabe? E ele fala que o maior questionamento das pessoas que não aumentam preços e pecam na lucratividade é essa questão desse medo que, na verdade, não é um medo que não existe, de você ficar achando que se você aumentar preço, você vai perder o seu cliente. E se caso acontecer isso, de você aumentar o seu preço e você perder seu cliente, geralmente é um cliente que não era para estar com você mesmo, porque é um cliente que não entende o valor daquele trabalho que você faz. Então, geralmente é um cliente que pode ser descartado, porque você tem que dar espaço para cliente que entende o valor daquilo que você vende e tudo mais, sabe? Então, a gente tem a questão do custo, e o principal ponto que influencia na questão do custo é a maneira que você contrata funcionários. Geralmente você não precisa de muita gente para fazer um serviço que não é tão complexo, só que você tem um valor, você tem um custo com preço, com valor de dinheiro, e você tem um custo com tempo quando você contrata muita gente que não é tão qualificada. E no aumento da sua receita, geralmente você tem a precificação do seu produto, você precisa saber precificar da forma correta, e isso envolve muito mais coisas sobre perspectiva do que coisa operacional, sabe? Do que envolve muito mais quebra de objeções que você tem, muito mais aquelas crenças meio erradas que você tem sobre esse assunto, e também na maneira que você encara o marketing. Na maneira que encara o marketing, ele fala que, por exemplo, as empresas elas encaram o marketing como se dizer, uma coisa não tão essencial. Para ficar mais claro, ele divide, ele fala que existem custos estratégicos e não estratégicos. O marketing, na perspectiva da maior parte dos empresários, ele está do lado do custo não estratégico. Então é uma coisa tipo assim, a gente teve um mês muito bom, a gente teve uma lucratividade acima da média, a gente bateu a nossa meta, a gente até ultrapassou a nossa média, então vamos reservar uma partezinha aqui pra gente fazer uma boa divulgação. Só que ele fala que não, que o marketing ele deve ser encarado como uma constância do seu negócio. Então, independente se o seu negócio ele vai bem ou ruim, você deve ter uma equipe de marketing muito boa para fazer uma boa divulgação do seu produto, porque isso conta muito, isso influencia muito, sabe? Então, geralmente, a maior parte das empresas, que pelo menos ele trabalhou, pecou muito nessa parte do marketing, e isso, querendo ou não, influencia muito no resultado, tá? Então, turma, de uma forma muito geral, o livro ele fala muito sobre isso, tá? Obviamente, ele tem muitos pequenos aprendizados que se eu for citar aqui vai ficar muito longo, então, por exemplo, ó, aqui já acabei basicamente a explicar como que eu faço as minhas anotações. Eu acho que eu já falei isso em algum outro vídeo, mas eu acho que vale a pena ressaltar. Vamos lá, primeiro, quando eu pego um livro para ler alguma coisa nesse sentido, antes mesmo de iniciar a leitura, eu tento olhar sempre sobre duas perspectivas, né? A primeira, que vai ter informações que vão ser muito úteis para mim, e não necessariamente são informações úteis para o momento que eu tô passando, mas são informações, por exemplo, que vez ou outra eu posso voltar a consultar e que talvez elas sejam válidas em algum momento para mim. Então, geralmente esse tipo de informação, que é uma informação muito interessante, mas não é uma coisa que está no meu contexto agora. Geralmente eu uso marca-texto amarelo, porque aí eu consigo marcar basicamente o trecho que me chamou a atenção, e eu uso a caneta preta para concluir algum raciocínio que eu tive que não estava exatamente no livro, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar deixa eu ver se eu acho algum exemplo aqui. Aqui, por exemplo. Ó, essa anotação aqui, eu acho que não vai focar. Vai estar ao contrário.
Mas essa anotação, ela é uma informação útil, é uma coisa que eu li, que eu achei muito interessante e que fez muito sentido. Eu falei, caramba, possa ser que um dia eu precise dessa informação aqui. E esse daqui foi o raciocínio que eu tive perante essa anotação aqui, essa marcação aqui, tá? Então, geralmente é uma informação que o nível de importância dela, vamos dizer que ela é uma informação importante, tá? A nível de prioridade, ela é uma informação importante. Já as marcações que eu faço em verde, eu uso marca-texto verde e eu uso a caneta vermelha, são informações e são tipos de aprendizado que estão muito mais ligados ao meu contexto. Então, geralmente é alguma coisa que eu falo, caramba, isso daqui é muito bom, ele é importante, mas além de ser importante, ele é uma coisa urgente, é uma coisa que eu preciso aplicar na minha vida, sabe? É uma coisa que eu posso pegar esse aprendizado aqui e já colocar em prática. Que geralmente é nesse caso aqui. Semana passada eu tava passando por uma situação, eu tava tendo alguns questionamentos com relação ao projeto que eu tava fazendo parte, para papai e tudo mais. E aí eu tava pensando em fazer uma coisa. E aí geralmente não. Aí essa anotação, ela casou muito com esse momento que eu tava passando. Então eu marquei ela em verde, a frase que me chamou a atenção, e aqui eu fiz literalmente o raciocínio que eu tive perante essa anotação aqui. E aí eu fui marcando em vermelho as coisas fundamentais que eu tinha que tomar como decisão, sabe? E fica muito mais fácil eu separar em ordem de importância essas anotações e os aprendizados, porque facilita muito para quando eu for voltar para folhear esse livro aqui. Então, por exemplo, eu volto, sei lá, eu quero ler determinada página. Fica muito mais fácil eu buscar e eu ir atrás desse conteúdo, porque eu tive essas marcações que são em diferentes tons e cores, né? Então isso demonstra níveis de importância diferentes, e também porque eu costumo anotar tudo aqui na capa, sabe? Então eu faço trabalho de capa, de anotar aqui basicamente a frase que me chamou a atenção, o aprendizado que me chamou a atenção, e eu marco a página aqui, tá? Então, o que que isso muda? Isso muda na velocidade que eu preciso buscar informação, porque além de pegar todas essas informações e colocar num documento, jogar no GPT, porque facilita também, caso eu queira ler esse livro de novo, eu não vou voltar, por exemplo, para reler esse livro e ler o livro inteiro de novo. Eu vou voltar e eu vou basicamente fazer uma leitura mais rápida sobre os aprendizados que eu fiz, sabe? Sobre as anotações que eu fiz, as marcações que eu fiz. Então fica muito mais fácil porque fica um pouco mais seletivo, eu consigo ter um filtro muito melhor de informações, sabe? E isso influencia na velocidade que eu busco essas informações, mas também influencia muito na eficiência mesmo, sabe? Do aprendizado. Então, enfim, cara, acho que é isso, tá? Acho que eu consegui resumir bem o conteúdo desse livro aqui. Caso você tenha interesse em comprar, em ler esse livro aqui, eu recomendo muito, tá? Eu não sei se você trabalha no digital, se você é copy, se você é social media, ou o que quer que você trabalhe, possa ser que os conteúdos e esse tema não tenha muita relação com o seu trabalho em si. Como assim? Isso daqui não tem nada a ver com copy, sabe? A parte específica de copy, né? Como que a gente faz a construção de um bom texto, como a gente faz uma boa pesquisa, não tem tanta relação assim. Mas é um livro que ele aborda temas que rodeiam a parte de copy. Então, se eu estou no projeto, eu trabalho como copy de um projeto e eu tô dominando muito bem a principal parte do meu trabalho ali, que é a parte de desenvolver pesquisa, de fazer anúncios, de montar roteirização, de pensar na narrativa, na comunicação do projeto em si, e eu tenho um contato com esse livro aqui que me ensina como que eu vou reduzir custo, aumentar a margem e tudo mais, esse tipo de coisa, eu consigo ter uma visão muito mais geral sobre o projeto. Então, eu saio da minha bolinha, que é literalmente trabalhar pensando somente naquilo que eu fui contratado para fazer, e eu começo a ter ideias, a gerar ideias, a ter um contato mais próximo com informações e com, não cargos, mas posições que vão além da minha, tá? E, obviamente, facilita muito. Diferente de você trabalhar simplesmente olhando para frente e não olhar para os lados, é você olhar para os lados para você ter um pouco mais de perspectiva sobre aquilo que você está fazendo, sabe? Então, obviamente, eu entender sobre como que a empresa precifica o produto e o porquê que ela acha que aquele produto vale aquele valor, por exemplo, que são assuntos que tem nesse livro, não tem um impacto direto, mas tem uma influência sobre o tipo de material que eu escrevo, sabe? Então, talvez eu possa descobrir algumas dores, alguns questionamentos que os clientes têm perante o preço e que eu posso usar como quebra de objeção, por exemplo, no copy que eu estou fazendo, sabe? Então, você não precisa necessariamente trabalhar com assuntos específicos e pensar, cara, mas aqui não tem relação com o que eu trabalho, então não vou ler esse tipo de conteúdo, tá? É um livro que eu indico e, como mencionei no começo do vídeo, passou a ser um livro que eu vou... Tem poucos livros, assim, acho que, sei lá, tem uns 3, 4 livros que, cara, uma vez no mês eu volto pra consultar, eu volto pra reler, e esse livro aqui acabou que se tornou um deles, tá? Então eu gostei bastante, eu tinha subestimado, eu não achei que seria um livro tão bom assim, por ele ser pequeno, isso que eu gostei, porque ele é um livro pequeno, mas ele é um livro muito prático, muito direto, sabe? Então ele fala o que tem que falar, ele não fica muito de enrolação, ele vai direto na prática, ele aborda os elementos muito concretos sobre cada tópico, então ele não é um livro que, por exemplo, fala, cara, tem muito livro assim, por exemplo, você precisa precificar melhor o seu serviço.
e aí é isso. Ele já pulou pro próximo tema, sabe? Ele te explica o que que é precificar bem o seu serviço, e aí você pega aquela informação, aplica no seu contexto, e o que fizer sentido pra você, você leva adiante, sabe? Mas é isso, turma. Recomendo o livro, indico o livro, tá? Eu espero que, literalmente, de verdade, saia a aprovação do projeto que eu fiz, porque eu tô ansioso pra fazer esse vídeo. Vai ser um vídeo mais extenso, vou ter que fazer pelo computador e tudo mais. Mas eu tô muito ansioso pra que saia, porque é um conteúdo que eu quero trazer que eu acho que vai ser muito útil. Fechou? Então, é isso. Eu desejo uma boa semana pra vocês, que vocês consigam alcançar e concretizar o que vocês estabeleceram pra si. E na semana que vem a gente se fala. Fechou? Tchau, tchau. Até mais.